Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais alongadamente. Por quê? Eu vou falar mais um pouco sobre o eclipse solar total de amanhã, dia 8 de abril, de uma configuração poderosa que estará marcando esse eclipse, que é a conjunção Marte-Saturno, e também sobre Mercúrio retrógrado. E tudo isso a gente vai ver em que casa do seu mapa natal vai ocorrer. As casas é aonde as coisas acontecem, né? Então, por isso que o vídeo vai ficar um pouco mais estendido, ok? Então, veja, né? Os eclipses por si só já são os mistérios. E esse solar total de 8 de abril está carregado de simbologia, de sinais e também de mídia, né? Então, o que será que está acontecendo? Eu abro aqui lembrando daquela música do Raul Seixas, né? Quando eu compus Fiz Ouro de Tolo, uns imbecis me chamaram de profeta do Apocalipse. Mas eles só vão entender o que eu falei no esperado dia do eclipse. O eclipse, né? Como é que pode três corpos celestes de tamanhos e distâncias diferentes entre si se alinharem e parecerem que são do mesmo tamanho, né? Então, na mitologia, a Selene tem a ver com eclipse. Ela possuía muito encanto e magia. E ela inspirava muitos poetas e era também confidente dos namorados, né, dos companheiros solitários. E essa imagem dela, solitária e melancólica, atravessava o céu todas as noites. E uma certa noite, ela foi acompanhada pelos olhos de Endímion, um belo pastor da Tessália. E dali, todas as noites que ela via Endímion, ela ficava abalada. Até que, numa determinada noite, ela não resistiu ao jovem e lhe beijou nos olhos. E com isso, ele caiu num sono mágico. Nesse momento, ela esqueceu de que era a luz que iluminava a noite e foi causado um eclipse total. E o mundo ficou totalmente às escuras, né? Então, eu tenho para mim que o eclipse é um atalho no tempo. Por quê? Nós temos o calendário solar e o lunar, que na antiguidade ambos eram usados, o que até mesmo traz um equilíbrio entre yin e yang, masculino e feminino. Mas, depois de determinados séculos, eles apartaram o calendário lunar, que tem 28 dias, 7 dias correspondendo a cada uma das fases, nova, crescente, cheia e minguante. E no exato momento do eclipse, naquela hora, naqueles minutos, todas as fases da Lua, que demoram 28 dias, acontecem naquele período. E por que eu chamo de um atalho no tempo? Se a gente for partir do princípio que aqui é um universo holográfico, que é uma simulação, neste momento pode vir muitas alterações para a programação do inconsciente coletivo. A gente sabe que a Lua, ela mexe muito com o nosso corpo emocional, né? Além de outros fatores aqui do planeta Terra. O Gurdjieff dizia que lá na Lua existia um laboratório e que a Lua se alimentava da energia psíquica dos viventes da Terra. E isso, de algum modo, era processado nesses lugares, lá nos laboratórios lunares, né? E a Lua, vejam só, né? Ela é 4 vezes maior que Plutão. Plutão, na astrologia, ainda é planeta. A astronomia que o renegou a satélite, né? Mas, ainda assim, ela é 4 vezes maior que Plutão e desproporcionalmente maior do que os outros satélites de outros planetas que são enormes, como Júpiter,
e Saturno. E ela influencia todos os líquidos do planeta. As seivas das plantas, as marés, né? A maré alta e a maré baixa, o fluxo sanguíneo e também os humores e o psiquismo. A lua tem a ver com a loucura também, né? E com o fluxo menstrual feminino, que é de 28 em 28 dias, e assim são as fases lunares. E também tem essas lendas de vampiros e lobisomens, né? Justamente por conta dessa alteração psíquica, né? Que ocorre com essa influência. Tem muita gente que é lunático, né? Muda de fato de humores conforme as 4 fases da lua. E vocês lembram de uma música do Ney Matogrosso que ele falava que o verme passeia na lua cheia? E é verdade. No nosso organismo, os vermes ficam escondidos. E na lua cheia eles saem para botar centenas e centenas de ovos, né? Por isso que os vermífugos são tomados na fase cheia da lua. E não é muito interessante fazer cirurgia neste período. Claro que as de emergência a gente entrega a Deus, mas as eletivas não é bom. Por quê? Como o fluxo sanguíneo está ao máximo, né? Traz mais risco de hematomas, dores, inchaços e hemorragias, sabe? Pois então, conta-se que essa não é a única lua que tivemos aqui no planeta e que teve um período que não tinha lua. Parece uma coisa tão maluca e improvável, né? E tem um estudo aqui de que a última lua anterior a essa que temos hoje, que é conhecida como Selene, ela chamava Lua Quenus, lá do período Mioceno. E alguns atlantes fugiram do cataclisma porque essa lua ela começou a se desintegrar e ela começou a explodir, sabe? Então falam até mesmo que o pessoal da Atlântida fugiu lá para o Peru e para o Equador. Inclusive o Assura Maia, né? Que era um ser muito importante da Atlântida. E eles se esconderam lá na Cueva de los Tayos. Não sei se vocês conhecem, é impressionante quantos mistérios tem essa caverna, né? E a doutora Ruth Sotomayor escreveu um livro sobre isso com pesquisas, né? Com evidências, e achou uma série de mensagens, né? Nesses livros líticos andinos. E tem muitas pessoas e cientistas que consideram a Lua como um satélite artificial. É mais fácil explicar a inexistência da Lua do que a sua existência. A sincronicidade da geometria e matemática entre Sol, Lua e Terra não se aplica a outros sistemas. E então, esse eclipse de 8 de abril está muito carregado de datas, símbolos e significados. Por exemplo, vai ocorrer dia 8 de abril, que é quando começa o mês de Nissan, o primeiro mês onde se inicia o calendário hebraico judaico, que está no ano de 5.784. Eu estava assistindo o canal Além da Nuvem, e aqui teve uma observação que eu nunca tinha reparado, que o símbolo do Fórum Econômico Mundial é um eclipse. Estão vendo aqui? Tal qual aqui a imagem, né? O que acontece no eclipse? A Lua oculta a luz do Sol. Então, a Terra fica às escuras. Então, é ocultado o logos solar. É do Sol que vem toda a informação para todo o sistema solar, para atualizar as nossas consciências e os planetas com as informações vindo lá da fonte do Sol central da galáxia. E nesse momento, isso é interrompido, isso é ocultado. E depois a Lua revela de novo o logo solar. Então, o eclipse tem a ver muito o de revelar aquilo que estava escondido.
Por isso que nós vamos ver em que setor do mapa natal de cada um de nós está ocorrendo. Então, entre as curiosidades, né, esse eclipse vai formar um X, que é o caminho da sombra do eclipse, formando um X com o caminho da sombra do eclipse de 2017. E é bastante interessante porque neste agora a sombra vai atravessar de costa a costa os Estados Unidos. Aqui tem 13 cidades, né? Springfield, que o eclipse vai passar, a sombra dele. E também várias cidades chamadas Nínive, uma chamada Jonas, outra a Arca. Então, é muito simbólico tudo isso, né? E veja, o cometa também passará no dia do eclipse, o cometa do diabo. Por quê? Porque a cauda dele forma uma bifurcação como se fosse a cauda de um diabo, né? E então ele vai aparecer no céu durante esse eclipse. E também a NASA vai enviar foguetes para pesquisa durante esse eclipse solar total, né? Ela já enviou agora no eclipse do dia 25 de março. Vai enviar novamente, dessa vez 3. Interessante que esse cometa do diabo, ele vai passar em cima dessa conjunção de Júpiter e Urano, lá em Touro, né? Que é uma conjunção poderosíssima que vai valer um vídeo dedicado a ela, né? Pois então, o CERN, aquele acelerador de partículas em Genebra, vai também ser ativado nesse 8 de abril. E a gente sabe que tem muita especulação com relação ao CERN, né? Toda essa estrutura fantástica, gigantesca e bilionária não é só para correr atrás das partículas, né? Na minha compreensão, esses cientistas já sabem que a gente vive num universo simulado. Só que eles não sabem quem opera o simulador e como sair do simulador. Então, eu acredito que um dos objetivos do CERN é a saída dessa simulação, sabe? Veja que o deus Shiva, da mitologia hindu, o deus da destruição, olha a dança da morte de Shiva em frente ao prédio do CERN. Tem essa grande estátua do deus Shiva. Então vejam aqui o mapa do eclipse, dia 8 de abril de 2024, às 15h20, horário de Brasília, aqui, Distrito Federal. Não será visível no Brasil. Então, quais são os destaques aqui? Olha, Sol e Lua aos 19 graus de Áries. Eu fiz um vídeo anterior só sobre o eclipse, sabe? E eles estão aqui colados ao nó do norte. Estão vendo esse símbolo aqui que parece um fonezinho de ouvido? O eixo nodal no seu mapa natal ou no mapa de um país tem a ver com o destino, sabe? Então, um trânsito, um eclipse, algo ocorrendo com seu eixo nodal, vai acontecer algo que é destinado. Então, olha aqui o símbolo também. Essa aqui é uma tabuinha da Suméria, né? De 6.000 anos atrás. Foram os sumérios que nos deixaram todo o conhecimento de astrologia, astronomia e de tudo quanto é coisa. Então, eles tinham aí o conhecimento do eixo do destino, né? Nem esses deuses escapavam. O destino era inexorável. Eles podiam jogar com a sorte, mas o destino, até para eles, era já traçado. Então, olha um alinhamento de planetas, de conjunções. Marte e Saturno em Peixes, que eu vou me demorar hoje nisso. Netuno e Vênus. O Sol e a Lua, juntos aqui com o nó do norte, também aplicando Mercúrio e Júpiter e Urano. Só está sozinho aqui o Plutão em Aquário, já nos anunciando os auspícios dessa nova era aquariana, que tem muito a ver com o transhumanismo.
E eu sempre falo sobre isso nos vídeos, né? Então, veja, né? Foi também já falado, né, que no dia 3 de abril, teve uma forte atuação desses mesmos planetas que eu comentei do dia do eclipse, mas com uma força ainda maior. A Lua colada a Plutão. Então vejam aqui que dia 3 de abril não escapou ninguém. Todos os planetas em conjunção. E isso trouxe muita força para a Terra. E foi até dito, né, que podia aumentar a atividade sísmica, até mesmo vulcanismo e uma série de coisas no nosso planeta. E de fato ocorreu. Outra coisa também, este eclipse está reunindo uma série de situações que pode ser uma combinação de desastres. Você sabe que desastre quer dizer desacordo com os astros. Um desastre acontece quando você não compreendeu a sinalização que os astros estavam inclinando. É quando você faz o contrário da situação, né? Eu estava ouvindo um vídeo do Ari Barbosa e ele dizendo que neste dia do eclipse, né, o pessoal da magia negra não vai perder essa janela de oportunidade. Então vai ter muito voodoo, muito ritual, como se diz, cabuloso acontecendo. Então, procure ficar numa frequência elevada. Não se deixe ir para o medo, né? Depois eu vou me demorar um pouco mais nisso, mas é assim, é um momento fantástico onde eles conseguiram catalisar a atenção da maior parte das pessoas do planeta. Veja que está tendo uma mídia, né? Aquela coisa do 8 de abril e isso e aquilo. Então está todo mundo com essa atenção ali, né? Isso não é aleatório, isso tem um propósito, sabe? E vejam aqui, outra coisa que causa terremoto e abalos e maremotos e também vulcanismo é a atividade solar. E nós tivemos aqui um jato de plasma muito forte dia 23 de março. Então, março e abril estão sendo meses muito significativos, né? E essa tempestade geomagnética, que chegou aqui na Terra 24 de março, é de classe G4 e a máxima é G5. E o que aconteceu depois disso, né? Uma série de terremotos. Aqui no Brasil, se dizia que nunca ia ter terremoto, nem furacão, nem isso e nem aquilo. E agora a gente está vendo muitos tremores, até com muita frequência, né? E teve uma até que foi em 27 de março, logo depois dessa ejeção de massa coronal. E outros também, lá em Papua Nova Guiné 7.0, em Taiwan 7.4, que foi bastante significativo. Lá caiu um edifício chamado Urano. Olha que interessante, né? Bem pertinho também da conjunção de Júpiter-Urano em Touro, que vai mexer muito com a estrutura planetária, seja com a energia monetária, o dinheiro, seja também com a agricultura e com fenômenos da natureza. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Então, aqui no Equador também, 5.0, tudo 27 de março ali, nesses arredores, né? E o mais surpreendente em Nova York, porque foram 2 terremotos atípicos, um 4.8, outro 4.4, né? Então o mundo está em balanço e tudo vai balançar. Pois então, dentre todos esses aspectos e conjunções no dia do eclipse,
a conjunção Marte-Saturno é o que mais chama atenção. Por quê? O eclipse vai ocorrer a 19 graus de Áries. Quem rege Áries? Marte. Então a gente tem que ver onde é que está Marte, que aspectos ele está fazendo, porque isso vai sinalizar muito sobre o eclipse. A ressonância de um eclipse é por 6 meses, ok? Não é que no dia do eclipse tudo acontece. Não, é um processo. Por isso que a gente tem que ficar atento. Então, esse Marte e Saturno, esse encontro deles vai ter muito desdobramento. Então, Marte e Saturno tem a ver com os militares, com as forças de segurança, com as forças armadas, com os policiais, com as guerras, com o general. Então, esses dois planetas em peixes, peixes é o oceano, é o mar. Então, a gente pode aí ter um aumento das tensões nos territórios marítimos. Nós já estamos vendo isso acontecendo, né? Os Houthis, ou Houthis, acho que é assim que se pronuncia, lá no Mar Negro, a China pressionando ali Taiwan. Enfim, as coisas não estão muito suaves, né? E até mesmo problemas com cabos, né, de transmissão de internet que passam no fundo do oceano. Vem acontecendo muito problemas com isso, né? Então, não é suave uma conjunção Saturno-Marte. Marte tem a espada e Saturno a foice. E qual é a qualidade desses dois planetas? Marte é quente e seco. Saturno é frio e seco. Então, imagina o encontro deles, né? É algo bastante desagregador, por um lado, né? Porque traz uma imposição de forças. Qual é o cuidado de Marte e Saturno? Totalitarismo, autoritarismo, né? Mão de ferro. Então, qual é a analogia, né? Marte e Saturno em peixes, um submarino, né? Vem lá um ataque que você não sabe de onde é. Não foi nem do céu, nem da terra, da onde? Veio lá do submerso. Isso também representa o inconsciente coletivo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar aberto igual um paraquedas nesse período do eclipse, que já começa quase 24 horas antes, porque as coisas estão sendo movimentadas em vários planos, no físico e no astral. Então, Marte e Saturno em peixes, aos 14 graus de peixes, veja onde você tem isso no seu mapa natal, tem a ver com camuflagem, ataque de falsa bandeira, traições, comoção social coletiva, movimento subversivo e tem a ver com o inconsciente coletivo. Então, aqui, olha, Marte e Saturno em peixes. Olha o torpedo sendo lançado e você não sabe de onde vem. É misterioso. E Netuno também está em peixes, nos seus últimos graus ali, que aos 29 graus ali tem uma estrela que ela também não é muito favorável, ela não é muito auspiciosa. Então, tem uma série de situações astrológicas que mostram uma certa tensão. E essa certa tensão, ela vai ser muito definida no segundo semestre, como nós já vamos ver. Eu coloquei aqui a imagem dos níveis da web, né, para a gente notar que a gente não sabe da missa o terço. Porque tudo o que está acontecendo no nível consciente, visível, é preparado lá embaixo, nas profundezas, né? E a maioria das pessoas só busca a mídia tradicional, aquela mídia venal, né? Onde ela tem que cumprir ali a agenda do dono do mundo. Então pesquisem, enquanto a internet está ainda bastante acessível, né? Outras linhas e
outras fontes. Saturno ele tem a ver com o pai no mapa natal. E como é que é Saturno em peixes, né? Eu brinco que Saturno é o paidrasto, o paitrão, o patrocínio. Esse pai pode ser ausente, essa criança pode ter um quê de orfandade. O pai pode ser místico, caridoso, tranquilo, acolhedor, escapista e místico. Coloquei místico 2 vezes, mas essa coisa pisciana, né? Mas geralmente parece que o pai some, o pai está mergulhado na sua própria viagem e às vezes não se envolve como deveria com o seu papel de paternidade. E na alquimia, o que Saturno tem a ver? A gente vai ver que o Marte tem a ver com o ferro e Saturno com o chumbo. E o chumbo e Saturno, eles representam tanto a força que cristaliza, que fixa na rigidez o que entra na existência, dando-lhe condições de resistir aos ataques externos, como pode também se opor como resistência intransponível a qualquer mudança. Então, por isso que Saturno tem a ver com os obstáculos, com a barreira, com aquilo que é difícil de atravessar, né? Então, na alquimia simbólica, o chumbo é, por isso, usado para representar um nível mais baixo que a matéria pode chegar, iniciando-se, a partir dele, a caminhada em direção do mais elevado, do superior, simbolizado pelo ouro. Por isso que o alquimista tem que transformar o chumbo em ouro. E esse processo é interno, né? Com as suas qualidades saturninas e com as suas qualidades solares. E o coagulatio é o estágio alquímico associado a Saturno. A transformação da substância, sentimentos, ideias, intuições que se concretizam na vida real. Então, o chumbo tem a ver com o inverno, com o solitário. O poder do chumbo tem a ver também com tudo que segrega e separa, inibe e limita. De todos os metais, sabe-se, o chumbo é o mais impermeável à água. E a água é o que limpa, é o que purifica. O poder do chumbo tem a ver também com tudo que segrega e separa, com tudo que fecha, inibe e que limita. A sua extrema densidade o torna impermeável à radiação. Veja que a gente põe um avental de chumbo para não receber ali a radiação do raio-x, né? O chumbo inibe vibrações. Saturno vai ficar retrógrado em 29 de junho. Então, o que foi iniciado agora, nessa conjunção de Saturno-Marte, vai ter um período de reavaliação ali a partir de 29 de julho. Algumas fontes afirmam que nas antigas civilizações semíticas e muçulmanas, Saturno correspondia à divindade El e era representado na forma de um gigantesco cubo negro. Então, veja que no polo de Saturno tem essa figura geométrica que o... Meu Deus, eu sempre esqueço o nome dessa figura, né? Que é de 6 lados, o hexágono, se não me engano. Desculpe. E ela forma um cubo, sabe? E nas tradições misteriosas de todas as épocas, o cubo é o símbolo da matéria, em oposição à esfera que representa o espírito. Então veja, o Sol representa o ouro e o espírito. Saturno representa o chumbo e a matéria. Por isso que o alquimista tem que transformar o chumbo em ouro. E Saturno tem a ver com o terceiro raio, da inteligência prática, né? O antigo nome de Saturno era, como mencionado, El. É a razão pela qual aqueles escolhidos por El são chamados de elite. Saturno rege o ponto mais alto do mapa, que a gente chama de meio-céu, da carreira e da profissão, onde está a elite que governa, né? Os reis, os imperadores, os presidentes e assim por diante. A elite. E Marte?
Quando as forças marciais se expressam através de um ser humano, só podem fazê-lo através dos aspectos inferiores não sagrados. Por quê? Marte é impulsivo. Marte tem um impulso também egoísta, né? E tipo sangue no zóio, né? Como se fala, porque tem essa coisa da ira, muitas vezes descontrolada, e fica possesso e tira a espada da bainha, corta a cabeça para depois conversar. Então, isso é perigoso, né? Agora, ele é regido pelo sexto raio, devoção e idealismo. Então, pode ser o guerreiro espiritual, devotado à vida religiosa. Qual é o cuidado? Fanatismo, né? Fundamentalismo. Jogar as pessoas na fogueira porque elas não têm as mesmas crenças que você, né? É importante mostrar os dois lados da agressividade de Áries Marte, um sombrio e outro luminoso. Qual é o lado luminoso? Áries Marte era acompanhado de dois escudeiros, a honra e a virtude. Então, você está indo para uma batalha baseado em quê? Em fins egoístas e vingativos para espalhar terror? Ou você está embasado em algo e te envolvendo com honra e virtude? O Marte esotérico com X, ou para uma consciência pessoal, é a luta ativa para os seus desejos. Por isso que ele é inferior, né? Porque está nesse mundo de satisfação imediata das coisas, né? Para a alma, o aspecto esotérico com S é a luta, mas mais subjetiva, pelo desapego dos desejos, pela liberdade. Veja que Atenas, ela era uma guerreira e ela trabalhava com o lado mais elevado, porque ela tinha estratégia. Ela só partia para a luta corporal quando não tinha mais jeito, diferente de Marte, que já quer estapear e tudo para depois conversar, né? Então, esse é o lado mais elevado desse impulso guerreiro. Mesmo porque, ai de nós se não tivéssemos os glóbulos brancos para atacar os invasores no nosso organismo, né? Então, Marte tem esse lado instintivo muito importante. A agressividade não é necessariamente destrutiva. Ela brota da tendência inata para dominar a vida, o que parece ser típico de toda a matéria viva. Só quando o desenvolvimento dessa força vital é obstruído é que os ingredientes da raiva, da ira ou do ódio se conectam a ela. E aí fica uma coisa intratável, né? Então, Marte vem da casta dos guerreiros, né? Lá na mitologia hindu, os Kshatriyas, eles nasceram dos braços de Brahma. Então, tem muito a ver com esse raio da devoção e idealismo, né? Marte, para a astrologia esotérica, é considerado um planeta não sagrado. Isto é, considera-se que a consciência ou entidade que nele reside ainda não está suficientemente evoluída para se identificar com os preceitos superiores da alma. Então, dominicanes, né? Domine o cão, que é o Marte, no seu mapa. Use-o a seu favor. Não coloque as tropas contra você. Aqui no Brasil Independência, no mapa, que eu considero ascendente em peixes, no dia 10 de abril, eu já também mostrei o mapa do eclipse no outro vídeo, o eclipse no mapa do Brasil. Aqui essa conjunção Marte-Saturno, né? Onde é que ela vai ocorrer? O eclipse vai ocorrer na Casa das Finanças do Brasil, né? E nós vamos ver as implicações. Marte e Saturno no ascendente. O ascendente é a imagem de um país, né? É a proposta daquele país. E esse Marte e Saturno vão formar oposição ao Sol do nosso país. Nosso país é virginiano, né? E quer ver um exemplo? O SUS, nosso sistema de saúde, ele é reconhecido mundialmente como um dos melhores, né? É um exemplo.
mas também aqui é uma indústria do remédio, né? A cada esquina tem 2, 3, 4, 5 farmácias, né? É impressionante isso. Muito bem. O Sol representa o rei, o imperador, o presidente, o estadista, o governante. Essa oposição não é nada boa, né? Pode mexer com saúde, prestígio e problemas até ligados às Forças Armadas, à polícia. Há uma série de situações que restringem, né? Essa imagem aqui retrata muito, em parte, o que o Brasil está vivenciando, né? Existia aí uma escada, uma estrutura, reservas, condições para se ultrapassar o muro dos problemas e ir para um dia melhor, né? Mas a má gerência de todas essas situações acaba que a gente está queimando os recursos que poderiam nos libertar e para usar para coisas ali que poderiam ser trabalhadas de outra forma, né? Então, é tipo usar fio de ouro para fazer remendos. Muito bem. Mercúrio retrógrado. Vamos ver onde é que está isso também no seu mapa, que vai ser do grau 27 ao 16, né? Porque é como se ele voltasse para trás. Então tem que tomar muita atenção à energia da palavra, documentação, repensar, reavaliar. Mercúrio tem a ver com a imprensa, escrita ou falada, com a comunicação, com as notícias. Muita atenção à mídia, sobretudo a essa mídia militante, venal e superficial. Aqui tem um exemplo, né? Tem uma imagem. Aí se mostra um pedacinho da imagem para dar a impressão que o que está acontecendo é mal. Ou então, não, vamos mostrar que ali é tudo bom. Então vamos só mostrar um pedacinho da imagem. Quando, na real, a imagem é o do meio. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque eles mexem com a nossa percepção. E nós estamos nos tornando preguiçosos intelectuais. A gente quer tomar uma pílula e pronto, já sei de tudo. Ou então aquela pessoa que sabe, então eu vou adotar a opinião dela. Então é uma opinião postiça. Você não está formando a sua opinião, sabe? Então, muita atenção nesse período de 1 a 24 de abril, quando o Mercúrio vai retrogradar do grau 27 ao 16. Então, repense muitas coisas, sabe? Muito bem. E aqui no Brasil, independência, né? Marte e Saturno em oposição ao Sol, que traz figuras top. E o Marte é o corregente da casa 9 no mapa do país, que é o poder judiciário. E Saturno é o regente da casa 11, o poder legislativo. Está havendo um avanço nos poderes. Está havendo até um mal-estar. Por exemplo, o Senado está totalmente omisso ao seu papel. O único poder que pode enfrentar o outro poder, o judiciário, é o legislativo. E as coisas estão absurdamente omissas, né? Aqui eu não vou comentar a notícia, eu estou sugerindo que vocês se aprofundem nesta notícia. No Brasil, não era proibido você dar sua opinião, né? E a gente está vendo até parlamentares que têm isso como base do seu ofício, eles sendo punidos por isso. As coisas estão ficando muito totalitárias e perigosas. Reflitam, independente de quem você votou, qual é o seu partido, qual é o seu político de estimação. Não importa. O que importa é o contexto, nu e cru. O que é que está acontecendo com a liberdade da nação, né? Por favor, vão atrás desse artigo importante, né? Porque as coisas estão ficando a um ponto de se ignorar o artigo 220
no primeiro e segundo parágrafo. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Só que não está ocorrendo isso no nosso país, né? Então a gente tem que tomar cuidado porque os governos mudam, mas a opressão continuará. Muita atenção para quem está aplaudindo situações duvidosas. Marte e Saturno em oposição ao Sol. Marte rege a casa das finanças do país. O Sol é estadista, rei, imperador, presidente. Nós estamos vendo uma sangria na Bolsa. Foram retirados 25 bilhões do nosso país. Isso é boa notícia? Não. Por que será? Um dos motivos é a insegurança jurídica. E também as farras com cartão corporativo. 170 milhões somente no ano de 24. Estamos apenas em abril. Para onde nós estamos indo? Marte e Saturno em oposição ao Sol. Grave. Brasil assume o posto de pior mercado de ações do mundo. Por que será? Má gestão. Com os juros da dívida, o rombo fiscal volta a ultrapassar 1 trilhão. O que está acontecendo? Que má gestão é essa? Pois então, como eu falei para vocês, vai ocorrer essa conjunção Marte-Saturno, né? Agora em abril, dia 10 de abril. E a conjunção é um começo, é o início, é como uma lua nova. E em 16 de agosto vai ocorrer uma quadratura, olha aqui, ó, Marte em quadratura Saturno, aos 17 graus. Então, aqui será um forte desdobramento do que se iniciou na sua vida, na vida do país, na geopolítica, em 10 de abril. Inclusive aqui, ó, a conjunção Marte-Júpiter, que vai valer um vídeo inteirinho, porque é o aspecto do He-Man. Eu tenho a força física e de vontade. E isso mexendo com Saturno. Então, as coisas não vão ficar boas, nem na geopolítica, nem no nosso país. Então, como eu tinha mostrado, né? E ele vai ficar retrógrado em 29 de junho, Saturno. Então, ele estará nessa quadratura com Marte retrógrado. Então, as coisas vão ficar um pouco difíceis, sabe? É mar revolto. Pois então, está acontecendo muitas guerras e, sobretudo, no astral, no plano espiritual, tá? Nós estamos numa transição humana sem precedentes. Sapiens sapiens orgânico indo para o transhumanismo, que são as máquinas. E as pessoas, parece que a maioria não está atenta à importância disso para a humanidade, sobretudo no plano espiritual. Onde é que você quer passar a sua eternidade? Presa a uma consciência que finge ser a fonte? Então veja, aqui tem uma passagem do Bhagavad Gita em que Krishna conversa com Arjuna. Ia ter uma batalha muito importante, né? E o Arjuna estava inseguro. Ele estava se sentindo titubeante. Por quê? Do outro lado ali da batalha, no campo de batalha, do outro lado estavam parentes e pessoas amigas. E ele estava em conflito. Como é que eu vou lutar com pessoas do meu próprio sangue? E aí, vendo Arjuna entristecido, com os olhos rasos d'água, o Supremo Senhor Krishna disse as seguintes palavras: como foi que essa impotência tomou conta de você? Ela não condiz com quem conhece o valor da vida. E ela não levará aos planetas celestiais, mas à infâmia e à desonra. Ó descendente de Kunti, não permita que a fraqueza domine o seu coração. Não é o próprio de um guerreiro abandonar a batalha. Erga-se para lutar,
ó vencedor de inimigos. Considerando que é teu dever lutar, não deves temer, pois não há coisa melhor para um guerreiro que um combate justo. Isso tem muito a ver com a nossa batalha aqui na vida, onde nós estamos vivendo, não é? Não desista da sua vida. Considerando igual o prazer e a dor, o ganho e a perda, a vitória e a derrota, então parte para o combate. Assim não obterás o fruto das ações impuras. Então, tudo há que ser da lei, né? A lei da causa e efeito. Então, veja, nós estamos nessa transição de era, com esse Plutão em Aquário, tudo isso que eu venho falando há muito tempo com vocês, né? De que lado você está? Né? Você está contribuindo para a evolução ou a involução? Para o aprisionamento ou a liberdade? Para onde está indo todos esses avanços tecnológicos que estão incluindo o ser humano da jogada? Porque a guerra é contra a humanidade, é contra esse sapiens sapiens que está sendo descartado totalmente, né? A gente está vendo aí essa crise de desabastecimento forjada, eles não apoiando a agricultura para a gente comer inseto. Enfim, as coisas estão muito sérias. Reflitam como ser humano únicos que são. Então, o eclipse vai ser às 15h20, do dia 8 de abril, segunda-feira. Um pouco antes, um pouco depois, a vibe vai estar muito forte, sobretudo porque pessoal da magia negra estarão fazendo rituais terríveis. Não duvide disso, sabe? Então, enquanto está todo mundo distraído, olhando o fenômeno lá no céu, né? E tal, tem muita coisa acontecendo nos bastidores. É acelerador de partícula, é cometa daqui e da acolá, e uma série de situações simbólicas. E eles estão ativando o medo nas pessoas, né? Ai, os Estados Unidos vai fechar as escolas e pediu para todo mundo ter água, abastecer o carro e ter comida. Por quê? É o fim do mundo? Não! No último eclipse, todo mundo se deslocou para o lugar do eclipse e houve problema. Não tinha comida, desabastecimento, uma confusão danada. E agora eles se organizaram para isso. Só que aí isso é passado como se vai vir o fim do mundo. Para quê? Para operar nos níveis inconscientes, do inconsciente coletivo, esse temor, essa insegurança. E aí as pessoas ficam imaginando. A imaginação, a intenção é poderosa. Então, cuidado, examinem a intenção da intenção em tudo que você vai fazer. Sobretudo num eclipse poderoso desses, com tanta simbologia, né? Como a gente está vendo. E agora, para encerrar, eu quero falar tanto do eclipse aos 19 graus de Áries, tanto a conjunção Marte-Saturno aos 14 graus de Peixes e também o Mercúrio retrógrado de 27 a 16 graus de Áries, se não me engano, né? Então, o que acontece? Se você tem esses posicionamentos, eles vão ocorrer, vai ser em determinada casa do seu mapa, ok? Então, veja, sobretudo o eclipse, né? O eclipse vai cair em Áries, né? Você tem Áries na casa do seu ascendente? Então vai ser revelado para você questões de si, da sua identidade, da sua afirmação, da busca de conquistar a si mesmo, o respeito por si mesmo. Quando o eclipse cai na casa 1, mexe com o outro lado, a casa 7, e também vice-versa, é um eixo, sabe? Se cair na casa 7 dos relacionamentos, também vai pegar o outro lado, que é a casa 1 da identidade. Então, este é o eixo dos relacionamentos. Portanto, tem a ver muito com o seu papel na vida dos outros. O que você pode e não pode esperar dos outros? O que os outros podem e não podem esperar de você,
pé de manga nunca vai dar melancia. Tamo junto até a página 3, tá? Então, é preciso observar. O eixo aqui na casa dos valores e da sexualidade. Se cair na sua casa 2, é preciso ver as suas finanças. Como é que está o seu ter e manter? Precisa economizar? Será que é um momento bom para investir? Como é que você está lidando com a energia monetária? E lá na casa 8, que é o que você recebe dos outros, inclusive a intimidade sexual, né? Não é a relação sexual, seria o relacionamento sexual, que é bem diferente, né? Então, como é que você valoriza o que recebe dos outros? O sexo, o apoio, o dinheiro. É hora de fazer dívida? Vamos pagar essa dívida que eu tenho? Então, mexendo com esse eixo. Se cai na casa 3 ou na casa 9, é o eixo da comunicação. Na casa 3 tem a ver com os parentes, com seus interesses intelectuais. Será que não está na hora de frequentar novos ambientes, novas mentalidades? De rever conceitos e preconceitos? Como é que está a minha vida com os meus parentes, né? Com o meu vizinho que está aqui do meu lado? E se for na casa 9, você está praticando aquilo que você acredita? No que você acredita? Como é que você pode expandir a sua consciência? Como é que você pode ir além? Nesse eixo, casa 4, casa 10. Casa 4, o seu papel no contexto familiar, as suas fundações, a sua moradia. Será que não está na hora de curar o Feng Shui da sua casa? Como é que está o canto da prosperidade, da família, da saúde? Será que não está na hora de fazer uma faxina? Desentulhar gavetas e armários? Deixar circular melhor a energia? Como é que você valoriza o que lhe é tradição, o que vem dos teus pais? E lá em cima, a carreira, a casa 10. Qual é o teu papel no mundo? Você está trabalhando a favor para o qual você foi invocado aqui, que é a vocação? No que você precisa aprimorar na vida profissional? Eixo casa 5, casa 11. A casa 5, além de ser dos filhos, é do seu potencial criativo, é da arte, do entretenimento. Como é que você trabalha para o seu bem-estar? Qual é o seu lazer? O que te dá prazer e alegria? Como é que você está lidando com as crianças que fazem parte da sua vida? Os filhos, um sobrinho, um afilhado? Como é que está essa criança interna sua? E a casa 11, né? As metas futuras. Então é tipo, o futuro não é mais como era antigamente. Preciso rever as minhas metas. Eu estou indo em direção ao que eu me propus? Quem são os meus amigos? Quem é a minha tribo, a minha turma? E o último eixo da saúde e do serviço. A casa 6 é da consciência corporal. Como é que você está lidando com a sua alimentação? Com o teu templo sagrado que é teu corpo físico? Como é que você está lidando com o labor? Também tem a ver com os bichinhos de estimação. Você está dando a atenção necessária? E a casa 12 é a última do mapa. É o processo de finalização. O que eu preciso terminar, concluir, definir na minha vida? A casa 12 é para esvaziar a mochila. É a casa do inconsciente. Então, que traumas, padrões, hábitos, esquemas eu preciso deixar ir para prosseguir com a mochila mais leve, né? Então, meus amados, este rastreio, né, por todas essas casas valem para o eclipse, que vai acontecer em Áries, para a conjunção Saturno-Marte, que vai acontecer em Peixes, e também para Mercúrio retrógrado, que vai acontecer em Áries também, tá bom?
Então, me perdoem pelo vídeo mais longo, mas foi necessário. Vamos elevar nossos pensamentos, nossas vibrações. Não entre na história do pânico, do medo. Não. Por quê? Tudo depende da linha temporal que você estará afinado. Né? Se você estiver afinado no campo morfogenético do medo, da restrição e da desestruturação, você vai ser um agente a contribuir para que ocorra essas questões negativas com mais força. E se você está do outro lado, na resistência, no sentido de que quer o melhor para a humanidade, para você, não no sentido egoísta, no sentido coletivo, e que você está afinado e alinhado com altas frequências, você será um cooperador das altas frequências. Então veja que é muito importante a luz de cada um, a intenção da intenção de cada um. Ok, meus amados? Então, eu agradeço aqui a companhia. Peço sim um like se vocês gostarem do conteúdo, que vocês ativem o sininho, que vocês compartilhem para o canal ter relevância, não é? Veja se estão inscritos, porque às vezes, quando vai ver, não está mais inscrito, não é? E eu só tenho que agradecer essa oportunidade de estar com vocês mais uma vez, ok? Então, eu desejo um feliz eclipse e que estejamos conectados com as mais altas frequências e vibrações. Tudo de bom para vocês e até breve.